Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao debate de hoje com o tema Governança de Dados Mestres, case da Vale. No dia de hoje abordaremos os desafios e as boas práticas de um projeto de governança de dados mestres de grande sucesso, seus benefícios e o que temos de inovações em curso nessa área. Todos os temas que serão apresentados hoje aqui serão sobre a ótica do cliente e nesse aspecto nada melhor do que o case como a Vale. Empresa presente em muitos países com um volume absurdo de dados e informação para administrar. A Vale e a Integra são parceiros de uma longa data, 8 anos, e a plataforma já foi implantada em 13 países. Para esse debate estarão conosco os senhores Irajá Nobre, sócio-diretor de tecnologia da Clasmate Integra, especialista em dados mestres, e o nosso convidado mais do que especial, Ricardo Young, gerente de dados mestres e itens da Vale. Com mais de 16 anos de experiência profissional em empresas globais de grande porte, com grande experiência no ramo de mineração, ferrovia e energia, e com profundo conhecimento no mercado asiático, onde ele viveu durante a última década. As perguntas elas podem ser feitas pela plataforma ou através dos nossos contatos, que nós deixaremos ao longo do debate. Ricardo, então seja bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que tem grandes experiências para compartilhar aí conosco e com a nossa audiência. Você poderia então começar apresentando um pouco dos números da Vale, né, da operação global, e eu acredito que você é melhor do que ninguém para poder falar um pouco mais para a gente sobre isso. Por favor, a palavra é com você. Muito obrigado, Alex. Gostaria até de agradecer pelas palavras iniciais, pela introdução que você fez. Agradecer também a todo mundo, dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que estão escutando a gente, né? É um prazer estar participando desse evento. E deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência que eu tenho, um pouquinho da complexidade, né, que é gerir os dados mestres da Vale. Então, para trazer um pouquinho de números para a nossa conversa, para colocar todo mundo no mesmo barco aqui com a gente, né? Hoje na Vale nós trabalhamos com aproximadamente 500 mil de itens ativos na nossa banco de dados. Isso representa, para dar um contexto para vocês, aproximadamente 7 milhões de registros, né? Porque cada item ele está representado em mais de uma localidade com registros diferentes. Então, são 7 milhões de registros no nosso grande banco de dados. Com mais de 2.200 padrões descritivos de itens, ou seja, a gente consolida eles de diversas formas diferentes. Dando um contexto de volume para vocês, nós estamos falando aproximadamente de 16 mil solicitações todo mês, tá? Entre criações, alterações e expansões. Tá? Atendendo mais de 4 mil clientes distribuídos, como você bem falou na sua introdução, ao longo de 13 países, tá? Onde a Vale hoje atua. Isso são mais de 1.000 plantas. Então, esses grandes números que eu mostrei aqui, eles dão um pouco dessa complexidade que é gerir esse grande banco de dados que é a Vale. Oi, pessoal. Realmente a gente começou, então, em 2012 na Vale, né, num projeto piloto, muito focado no saneamento também, né? A Vale estava num processo de implantação do SAP, né, e a gente entrou assim no pequenininho, né, e foi demonstrando principalmente capacidade de absorver, de se adaptar aos processos da Vale, que realmente são únicos, né? Uma empresa global onde existem vários processos que são customizados, né, para a Vale, e a gente conseguiu mostrar uma boa capacidade de se adaptar a isso, né, de entregar com a velocidade necessária. E aí, então, no final de 2013, a gente entrou para o projeto OnVale, né, que era a implantação da SAP, absorveu todas as plantas que estavam no projeto, e aí, ao longo dos anos seguintes, nós fomos absorvendo as unidades ao redor do mundo, né? Então, Chile, Malawi, Canadá. A gente chegou até um momento onde nós tínhamos 1 milhão de itens, né, que precisavam ser tratados. E obviamente, né, a primeira vez que nós falamos a palavra saneamento dessa base, a gente foi rechaçado, porque é um volume muito grande, talvez estaríamos saneando até hoje, né? Então,
nós, em conjunto, aí, ao longo desse tempo, a gente fomos criando métodos e mecanismos para que essa base fosse saneada. E hoje a gente já tem um volume muito alto de saneamento, apesar de nunca ter feito um grande projeto de saneamento. Fizemos sprints ao longo dos anos, em cima de famílias relevantes para a operação, trazendo benefícios mais imediatos de consolidação dessa base. E hoje a gente consegue, né, ter o mesmo item que é comprado no Brasil, o mesmo código dele é usado na Austrália, é usado no Canadá. Então a gente consegue saber a nível global qual que é o consumo do item, consegue fazer contratos, né? Isso o Ricardo acho que pode até pontuar melhor do que eu, mas consegue fazer contratos globais de fornecimento, o que traz realmente os benefícios da gente ter uma base global, né? Hoje, quais são os maiores benefícios que você, como gestor, vê em relação à base global de cadastros que, né, a Integra, junto com a Vale, foi construindo aí ao longo desses 8 anos? Eu acredito que a Vale, ao longo desses anos, ela passou por diversos momentos distintos, né? Nós tínhamos, como o Irajá bem falou, várias bases distintas que não eram centralizadas. Então, a gente trabalhou no primeiro momento na estruturação dessa informação, ou seja, como que a gente constrói uma base única, como ele bem descreveu. Ao longo desses anos também nós trabalhamos com várias incorporações, né? Várias, a gente chamou aqui de projetos de globalização, ou seja, incorporando outros países que estão, sim, em momentos distintos, que têm diversidade até da forma de pensar e estruturar a informação, o que acaba trazendo uma complexidade, né, para esse banco de dados. Então, nós tivemos que tratar tudo isso para poder consolidar essa informação, que a gente chamou de projetos de globalização. Fizemos, sim, saneamentos de informações ao longo dos anos. Eu concordo com o Irajá, nós tivemos uma base muito mais que precisava ser trabalhada no passado, e eu acho que a gente trabalhou bem essa base, tá? Mas também, sendo humilde um pouco aqui, eu acho que a gente trabalhou bastante, mas ainda temos um longo caminho ainda a percorrer. E aí chegamos nesse momento que a gente está hoje, que é o próximo passo, né? Que para a gente conseguir, sim, melhorar esse saneamento da informação, melhorar a qualidade da nossa base, a gente tem que dar, sim, um salto digital, trazer um pouco mais de inovações tecnológicas para as nossas discussões, e é o que a gente tem feito, tá? Ao longo desses anos aí, a gente está, esse ano mesmo, a gente já teve algumas entregas, né? Trazendo um pouco mais de inovação tecnológica no nosso processo, e nós temos hoje trabalhando em alguns, e temos no futuro também alguns já pensando um pouco mais nele, que eu gostaria de depois falar um pouco mais. Eu acredito que tudo que a Vale ela vem conquistando aí ao longo desses 8 anos, junto com a Integra, em relação à base de dados mestres, é extremamente relevante. É muito importante pensar nos próximos passos, e eu vejo que isso está bem definido em termos de estratégia, em termos de cronograma e planejamento. Quais seriam esses próximos passos, Ricardo? O que tu imagina, assim, para os próximos anos de contrato, e quais são os desafios que a gente quer superar? Tá, então, já que você me fez a pergunta, deixa eu voltar no meu último ponto aqui. Eu acredito que esse ano a gente já fez alguns movimentos interessantes. O primeiro dele foi a implementação de uma ferramenta de busca melhorada, né? O que a gente apelidou aí, o Irajá apelidou de Smart Search, né? Que é uma ferramenta que ela tem uma facilidade e uma praticidade para o nosso cliente interno muito melhor. É uma ferramenta bem mais intuitiva para o nosso cliente. Hoje a gente está num mercado que você tem várias ferramentas de busca que elas são simples, e ela tem que ser simples, né? Então nós criamos essa ferramenta, isso foi implementado recentemente, alguns meses atrás, e já com uma excelente feedback dos nossos usuários, que têm apreciado bastante essa melhoria. Estamos trabalhando nesse momento agora na integração de sistemas, tá? Entre o sistema Clasmate e o SAP, porque o nosso processo ainda era um pouco manual no passado, né? Até do trâmite dessa informação. Hoje em dia nós estamos migrando para um processo onde nós vamos utilizar o SCP, né? Que é o SAP Cloud Platform,
para fazer essa integração da informação, ou seja, ganhando sim agilidade e confiança na informação, que é o mais importante, né? Porque você elimina o fator humano, você elimina o risco, né, de um erro. Então, isso é que nós estamos trabalhando hoje. E com relação ao futuro, bom, o futuro é uma coisa interessante porque nós temos duas coisas para pensar, né? Uma delas é reduzir o esforço do nosso usuário da ponta, né? Se a gente pensar no nosso usuário da ponta, hoje o processo requer muito a intervenção dele, o conhecimento dele, o que tange ao item, até mesmo para poder codificar, solicitar a codificação do item. Então, a gente tem que reduzir um pouco o esforço dele, deixar ele mais para a utilização apenas da ferramenta de busca, que a gente já tornou ela mais intuitiva, e trazer um pouco mais o fornecedor que tem o conhecimento do item propriamente para próximo da nossa cadeia, para que ele consiga alimentar e dar mais qualidade, né, na informação que a gente está trabalhando. Não sei se o Irajá quer complementar, eu acabei falando até mais. Eu gostaria de pontuar, né, a questão do Smart Search e quanto a gente está preocupado hoje, né, e eu pessoalmente, né, que estou sempre buscando inovações em cima do Plasmat, sou aí um aficionado aí pela inteligência artificial e tudo que ela pode nos ajudar no dia a dia dessas nossas operações. E eu vejo que o que a gente tem que buscar mesmo, e o que a gente buscou com o Smart Search, é trazer um pouco mais de facilidade para o usuário, sem perder a parte técnica, né? Porque com um usuário, em 4.000 usuários, né, nós temos desde a pessoa que não sabe exatamente o que ela está buscando, né, que não é um técnico, então ele está buscando um item que ele vai comprar ali ou que ele está precisando de maneira esporádica. Então, a gente tem um engenheiro que está na manutenção de um equipamento de alta complexidade e ele precisa de informação técnica relevante, né? Conseguiu unir as duas coisas, né? Transformar uma ferramenta super intuitiva, né? Criar uma ferramenta super intuitiva, mas que manteve lá as características técnicas. Então, o engenheiro se sente bem ali, porque ele consegue chegar no item, no detalhe que ele precisa, e, ao mesmo tempo, o usuário que não tem tanta afinidade com aquele material também consegue encontrar um item com facilidade, né? Isso eu acho que é um grande benefício que a gente quer levar para as demais áreas agora, né? Principalmente o momento da criação do item, né? O que a gente tem discutido agora é como que a gente pode reduzir o volume de informações que a gente tem que solicitar do usuário para que a gente consiga cadastrar o item, e aí entra tanto da descrição técnica quanto em todos os outros atributos que o usuário tem que estar informando, né, sobre a utilização, qual vai ser a aplicação, enfim, né, então eu acho que a tecnologia vai nos ajudar nessa caminhada aí. Então, a pesquisa Smart ela já foi implementada e o usuário já está, né, colhendo os frutos disso, né, o resultado disso. Nós temos um projeto atual aí, em parceria com a Vale, que é a integração SCP. E em relação à integração SCP, que é o SAP Cloud Platform, quais são os benefícios assim mais relevantes para ti, Ricardo? Dentro desse processo de transição, de carga, né? Como é que a informação sai de um sistema para o outro? Como é que ele vai migrar de um sistema para o outro? Então, essa automação é um primeiro viés que eu acredito que seja importante, que é um grande benefício que a gente vai ter. O segundo grande benefício que eu acho que a gente teria, tenho certeza que a gente vai ter, é com relação ao tempo, né? Agilidade no processo. Se a gente parar para pensar que hoje, esse processo, essa última etapa do processo, né, que é transitar um dado de um sistema para o outro, ela pode demorar até um dia quase para acontecer. Dentro desse novo processo, a gente está falando em minutos, né? A gente sair de um dia para minutos, né? Ela ficar na casa de 2, 3 minutos, a gente consegue fazer essa integração. Então, a gente traz uma agilidade para o processo. Então, respondendo a sua pergunta de maneira bem prática, esses são os dois grandes benefícios que eu enxergo: agilidade e automação. Eu acho que o maior benefício de uma integração SCP, né, por ela ser uma integração nativa, ela é muito expansível, né? Porque hoje, se a gente tem ainda um processo que não é automatizado,
ou eu diria que a gente tem um processo semi-automático dentro da integração na Vale, porque a gente tem uma parte que ocorre de maneira online, mas nós temos algumas visões que acontecem por um processo mais manual, né? E isso se deve ao fato de que, ao longo desses anos, a Integra foi absorvendo processos, né? Ela foi aumentando o escopo de trabalho, e a integração que nós tínhamos desenvolvido lá atrás, em 2013, 2014, ela não teve a capacidade de se adaptar com a velocidade com que a gente absorveu a essas funcionalidades. Então, acabou que a gente tem uma parte online e uma parte que é através de arquivo, né? E a integração SCP, ela é muito mais ágil no sentido de se adaptar, né? Então, a gente consegue, à medida que a gente tem a integração construída, num segundo momento, se eu precisar mandar um campo a mais, uma visão a mais, isso é muito mais fácil de se fazer do que num processo antigo, né, do jeito tradicional, lá através do PI, através de middlewares que precisam ser alterados e precisam ser ajustados a cada vez que a gente tem uma alteração no nosso processo, né? Então, eu citaria aí como ponto mais importante, aí, mais relevante, é realmente a flexibilidade que essa solução traz, né? A escala, né? E a confiabilidade, né? Óbvio, mas a capacidade de se adaptar ao longo do tempo, eu acho que é o ponto-chave aí. A gente não vai mais correr o risco de precisar reconstruir uma integração por conta de uma alteração de processo, né? A gente simplesmente consegue moldar ela à nossa realidade em cada momento. Isso é super importante para uma vida longa aí que a gente tem, né, dessa parceria. Eu acho que vai nos trazer muitos benefícios aí ao longo do tempo. Perfeito. Então, falamos do passado, falamos do presente, e agora um ponto extremamente importante, Ricardo. O que tu imagina para o futuro? Assim, quais são os próximos passos? De novo, a minha entrada aqui nada mais é do que para, junto com o meu time, né, agilizar essa transformação, tá? Até porque eu acho que essas mudanças a gente nunca faz sozinho, né? A gente faz junto com vocês, junto com o time aqui. Mas assim, vamos falar do futuro, né? Eu comentei um pouquinho por alto a questão do desonerar um pouco, né? Assim, você tornar a vida do nosso usuário da ponta um pouco mais simples. E eu comentei também de trazer o fornecedor para próximo da cadeia, né? Acho que são essas duas grandes visões. Com qual intuito, né? O local onde eu imagino, né? Assim, o dream space, né? Onde que a gente gostaria de chegar, né? Um ambiente onde todas as empresas elas falassem a mesma língua, né? A gente tivesse todas as empresas interagindo esses bancos de dados de forma mais ágil, onde você conseguiria aumentar esses negócios entre empresas, né, o business to business, né, que ele pudesse correr de uma forma mais fluida no que tange a codificação de itens. Para isso, se a gente parar para pensar que bancos de dados, a forma como a gente estrutura, a forma como a gente trabalha, ela fosse uma linguagem, né, fosse um português ou um inglês, o importante seria se todos nós falássemos a mesma língua, para que a minha peça fosse equivalente à mesma peça no meu fornecedor, que fosse a mesma peça numa outra empresa, para que de uma forma mais simples a gente pudesse integrar esses bancos de dados. Mas para que isso aconteça, eu acho que o que eu comentei no começo, a questão do trazer o fornecedor para dentro da nossa cadeia, ela se torna crucial. E a forma como a gente vai trazer, porque cada fornecedor vai ter seu banco de dados, sua estrutura, né? E a gente precisa sim trabalhar, e aí é um papel importante que a Integra vem nos suportando bastante, é a questão do padrão, né? Como é que a gente garante que todo mundo esteja falando a mesma língua? Todos esses bancos de dados, eles se interagem de alguma forma. Tá? Então, esses padrões internacionais de mercados, no qual vocês utilizam hoje, e a Vale vem utilizando também, podem ajudar bastante nessas integrações entre as empresas. Então, olhando para o futuro, eu falei 3 pontos aqui. É a questão de aumentar a interação entre as empresas usando uma linguagem comum, ou seja, usando padrões internacionais.
trazendo os fornecedores mais próximos da gente, porque eles que têm o conhecimento dos itens, e desonerar o nosso usuário da ponta, tornando a vida dele mais fácil, tornando a vida dele mais usufruindo da ferramenta de busca que a gente comentou. Eu acho que esse deveria ser o papel dele. Eu também gosto bastante dessa visão, né? Acho que desejo ela bastante, mas o desafio é grande, né? Nós temos aí ao redor do mundo já várias iniciativas nesse sentido, né? E a gente tem um desafio porque os interesses ainda são muito distintos, né? Então, a gente tem tanto a questão do interesse do comprador, né? Então, de uma mineradora que está comprando um determinado item, frente ao interesse do fabricante do equipamento, que quer se proteger, quer fazer com que aquele sobressalente dele seja só dele, né? De maneira a continuar manter o cliente dele amarrado num contrato de fornecimento, né? Mas eu acho que no futuro a gente vai sim conseguir chegar nisso, né? Porque a gente vai começar a demonstrar o benefício da gente ter uma gestão mais compartilhada da informação, né? Principalmente sensibilizar o fornecedor que ele vai ter ganho com isso, né? Então, hoje a gente já tem, né? Hoje nós atendemos diversas mineradoras e elas têm as mesmas dores, elas têm o mesmo silo de informação em determinados fabricantes, né? Mas eu acho que isso aos poucos vai sendo desfeito, né? À medida que a gente for provendo para esse fornecedor benefícios, né, dele estar mais bem, do produto dele estar mais bem colocado para o usuário final, né, tá mais disponível para o usuário final, eu acho que ele tem mais ganho do que hoje nessa questão dele, às vezes, omitir informações para tentar garantir a venda, né. Mas também penso assim que a gente tem um desafio no sentido de que hoje na Integra mesmo nós temos o mesmo item que é utilizado por uma empresa agrícola, né? Então, falar de um rolamento, um item bem simples, né? Numa empresa agrícola, aquele rolamento ele vai ser comprado lá no interior do Mato Grosso, né? Para colocar na colheitadeira. E esse rolamento é o mesmo rolamento que vai num equipamento de mineração e é o mesmo rolamento que vai a bordo de uma plataforma para extrair petróleo, né? E o grau de informação que eu preciso em cada momento da utilização desse rolamento é diferente, né? Então, como que a gente equaliza para que a gente tenha realmente um cadastro único que sirva para várias empresas, mas que se adapte ao momento da empresa e a realidade da empresa, né? Não adianta chegar lá na empresa agrícola e ter um cadastro com 200 atributos, né? Que 90% daquela descrição não vai servir para o usuário, né? Porque ele não tem conhecimento técnico. Ao mesmo tempo, a gente tem que prover isso para a mineração, a gente tem que prover isso para o óleo e gás, né? Complementando o que o Irajá acabou de falar, Irajá, perfeito o seu comentário. Eu acho que o seu ponto de vista aí tá claríssimo no que tange ao presente. Um ponto só de provocação que eu queria fazer, eu acho que a realidade hoje já, a questão na hora que a gente escuta tanto falar de Big Data, a gente escuta tanto falar de inteligência artificial, de analytics sendo utilizado para analisar bancos de dados, né? Ou seja, essa questão do esconder a informação ou tentar, vou me proteger, eu acho que é uma coisa que não vai existir no futuro. Você não vai conseguir mais ter aquela informação que é só sua, entendeu? Hoje em dia, essa troca de informações ela está acontecendo num ritmo muito mais rápido do que o normal, né? Acho que você é melhor do que ninguém, até porque você nos suporta nesses projetos todos de analytics e essas inovações tecnológicas que a gente vem trabalhando, né? Então, assim, eu acho que a tendência do futuro, né, olhando para o futuro, é o seguinte:
sim, tentar focar no benefício que você comentou perfeitamente. Eu acho que a gente tem sim um grande benefício nessa troca entre as empresas, tá? Eu não sou concorrente do mercado agrícola, né? Muito pelo contrário, o mercado de mineração, o mercado agrícola é totalmente diferente. Então, por que não ter um banco de dados? É claro, dividindo aquela parte que é peculiar de cada um. Eu não quero abrir meu preço para ninguém, não quero que ninguém abra o preço para mim. Mas eu não tenho problema nenhum em abrir a minha descrição do item para o mercado, entendeu? E usar essa informação de uma forma única, entendeu? Para quê? Para que a gente fale a mesma língua, para que a gente, voltando naquele ponto do começo que eu estava comentando, para a gente ganhe agilidade nessas negociações entre empresas, entendeu? A gente começa a colaborar, né? A gente vem falando tanto de colaboração nesse momento de pandemia, né? Por que não colaborar mais entre as empresas? Entendeu? A gente ter mais trocas, a gente ter mais interações. E para isso a gente tem sim que quebrar um pouco essas barreiras. E eu acho que isso vai ser inevitável, se eu puder dizer assim. Está vindo um tsunami aí, que é essa parte do analytics, essa parte do big data, essa parte de data analytics, né, que é o análise de banco de dados, que não tem mais como voltar atrás. É muito rápida a informação hoje. Então, se alguém ainda tiver essa mentalidade retrógrada, acho que vai ficar um pouco para trás. Ricardo, voltando na questão do usuário, né? A gente tem um total interesse em diminuir, né, a quantidade de informação que o usuário precisa nos trazer, né, para que ele consiga focar mais no trabalho dele, né? Ele não tem que perder tempo cadastrando item. A gente tem total ciência disso, né? Agora, o ponto é como que a gente desonera o usuário, mas obtém o que a gente precisa, porque no final o usuário é o cara que sabe o que ele está precisando, né? A gente pode botar um engenheiro, a gente pode botar um robô, a gente pode botar qualquer coisa no meio do caminho, mas quem vai dizer se o item desejado é preto ou branco é o usuário, né? Então, como é que tu imagina que a gente consegue chegar nesse meio termo, né? Desonerar o usuário sem abrir mão do ponto que ele precisa nos dizer exatamente o que ele precisa lá na ponta, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Irajá, eu acho que sua pergunta foi perfeita, cara. E, de novo, do jeito que às vezes eu falo, parece que o futuro é muito simples, né? Eu tendo a simplificar um pouco o futuro, mas eu sei a complexidade que é chegar lá. Eu acho que não vai ser um caminho fácil. Hoje em dia, a gente precisa sim do usuário para dizer qual é a aplicação que ele quer dar para aquele determinado item. Mas, ao mesmo tempo, de novo, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho conjunto, né? Trazer o usuário para próximo, trazer o fornecedor para próximo, trazer vocês próximo da gente e trabalhar de uma forma assim, cara, vamos fazer um brainstorm, vamos fazer uma interação entre as equipes aqui e entender como é que eu trago a informação do item proveniente do fornecedor, tá? Junto com, ok, o que o usuário precisa, aonde que ele precisa aplicar aquele item, né? Qual é a finalidade daquele produto? Como é que ele imagina que ele vai encaixar? Essas duas informações é que a gente tem que trabalhar de alguma forma para automatizar essa informação, ou seja, como é que eu tiro essa informação da cabeça tanto do fornecedor quanto do usuário, para poder sim responder a sua pergunta. Não acho que é um caminho simples, não acho que será esse futuro, a gente vai estalar o dedo e amanhã a gente estará lá, só que eu acho que é um caminho que a gente deveria sim perseguir, entendeu? Com E certeza, esse como nós vamos fazer juntos. Legal, legal. O desafio ele existe, né? Pode contar com a gente. Então, pessoal, estamos chegando no nosso limite de tempo aqui. Eu quero deixar os nossos contatos para recebimento de perguntas, dúvidas que venham surgir aí da nossa audiência e qualquer outro tipo de mensagem que vocês queiram enviar. Iremos responder todas elas, né, no seu tempo. Em nome da Clasmate Integra, os meus mais sinceros agradecimentos ao Ricardo, ao Irajá, pela participação e pelo tempo de vocês. Foram valiosas contribuições aqui, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal aí para que a nossa audiência possa assistir. Perfeito, Alex, muito obrigado a vocês, muito obrigado aí pela oportunidade também. Espero que a gente possa ter mais discussões tipo essas aqui, que eu acho que a gente só tende a ganhar trocando ideias, tá bom? Muito obrigado aí por todo mundo.